Bom dia, agora nós vamos estudar, ver a prova do resultado conhecido como alternativa de Fredholm. Ok, este resultado vai ser essencial para entender o espectro de operadores compactos e principalmente os compactos autoadjuntos em espaços de Hilbert, certo? Bom, o que é que diz o teorema? Então, seja T um operador compacto, onde o X é um espaço de Banach. Então, o núcleo de T menos identidade tem dimensão finita. A imagem de T menos identidade é o ortogonal do núcleo de identidade menos o adjunto de T. Em particular, né, ele é fechado, porque é o ortogonal, né, de um subespaço. O núcleo da identidade menos T é zero, ou seja, a identidade menos T é injetiva, se só se a identidade menos T é sobrejetiva. E, finalmente, a dimensão do núcleo de T menos identidade é igual à dimensão do núcleo da identidade menos o adjunto. Okay? Vamos usar para provar o seguinte lema, que deixo como um exercício, é bastante simples. Tomemos T, um operador linear limitado, contínuo, entre x e y, entre dois espaços de Banach. Então, o núcleo de T é o ortogonal da imagem do adjunto, okay? E o ortogonal do núcleo é o fecho da imagem do adjunto. O núcleo do adjunto é o ortogonal da imagem de T e o ortogonal do núcleo do adjunto é o fecho da imagem de T. Okay? São umas relações de dualidade relativamente fáceis de verificar. Okay? Vamos agora, usando este exercício, vamos agora ver a prova do teorema. Uma prova um pouco longa. Okay? Então, primeiro item, a dimensão finita deste núcleo aqui. Tomemos um X na bola unitária do X1 deste espaço aqui. Núcleo de identidade menos T. Ok? Então temos norma 1, X é norma 1. E como ele está neste núcleo, significa que X menos T de X tem que ser 0, ou seja, X é igual a T de X. Então a bola unitária deste espaço, num subespaço, né, está contida na imagem da bola unitária de X, por causa desta relação. Então, né, o fecho desta bola unitária está contido num conjunto relativamente compacto, portanto o fecho é compacto. Okay? Então isso significa que eu tenho aqui um subespaço, um espaço normado, cuja bola unitária é relativamente compacta. Nós já vimos que isto implica que a dimensão desse espaço é finita. Então a dimensão do núcleo aqui é finita. O segundo item, né? A imagem é o ortogonal do núcleo do dual, do autoadjunto. Então, a identidade menos o nosso T, o nosso operador compacto, né, é um operador linear limitado. Portanto, automaticamente pelo lema, a imagem dele tem um fecho que coincide com o ortogonal do núcleo da identidade menos o adjunto. Certo? Mas nós queremos provar que a imagem aqui é fechada. Certo? Então vamos provar que a imagem é fechada. Se eu provar que a imagem é fechada, então isto aqui fica igual à imagem, né, e obtenho o enunciado do item 2. Então seja yn uma sequência na imagem. Então yn é i menos t de algum xn, alguma sequência xn no domínio, e suponhamos que essa sequência yn converge para y. E nós queremos mostrar que
o y está na imagem, ou seja, y igual a identidade menos o t de algum x em x, o espaço original. Ok, então se xn é limitada, né, como o t é compacto, então existe um nk tal que o xnk converge para alguma coisa, né? Mas o xnk, por causa desta relação, o xnk é igual a ynk mais t de xnk. Certo? Então o t de xnk converge porque xn é limitada e o t é compacto, então o t de xnk converge. E portanto, como o ynk converge para y, então o xnk converge para y mais um certo y'. Okay? Mas por continuidade, né, o t de xnk ele converge para y' por um lado, né, mas por outro lado, né, nós podemos observar que, né, por outro lado, o t de xnk converge para y', mas por outro lado, o xnk, né, o xnk tem esta expressão, que converge para y mais y'. Então, por continuidade, o txnk converge para y' e, por outro lado, ele tem que convergir para o t disto aqui. Então, converge deste jeito. Certo? Portanto, o ynk, xnk menos txnk converge para uma expressão deste tipo. Veja, mais concretamente, então, o ynk, que é xnk menos tnk, por definição, é i menos t xnk. Então, o xnk converge para aqui, então isto implica que o ynk converge para um y e que ele é igual a i menos t vezes y aqui. Certo? Então, cá temos o y igual à imagem de algum ponto. Então, o y pertence à imagem de entidade menos t. Certo? Como nós queríamos. Ok? Caso não esquecer que nós assumimos que a xn era limitada. E se a xn não for limitada? Bom, se a xn não é limitada, então eu faço o seguinte. Eu considero a distância do xn ao núcleo de entidade menos t, chamo essa distância de αn, né? E eu considero um ponto wn no núcleo que aproxima esta distância. Esta distância é o ínfimo, né, da distância de xn a todos os pontos do núcleo, logo eu posso aproximar este ínfimo, eu posso fazer com que o wn menos o xn, né, esteja em norma próximo do ínfimo. Portanto, tem que ser maior ou igual ao ínfimo e menor ou igual que o ínfimo mais alguma coisinha. Eu escolhi 1 mais 1 sobre n vezes alφ. Certo? Como o wn está neste núcleo, então o i menos t do xn menos wn é a mesma coisa que i menos t de xn, o wn se anula, e isto, portanto, é o mesmo yn que tínhamos antes. Caso αn seja limitada, okay, a gente repete o argumento anterior aplicado a xn menos yn. Temos aqui uma sequência limitada agora. Okay? No lugar de xn. Repetimos o argumento e chegamos exatamente à mesma conclusão, né, usando que isto aqui é limitado. Outro problema é que pode acontecer que a αn não seja limitada. Temos que considerar todas as opções. Porque se a αn não é limitada, então o que é que nós podemos fazer? Bom, nós primeiro normalizamos o xn menos wn, fica um ponto na bola unitária, e observemos que a identidade menos t aplicada ao zn, né, substituindo zn nesta definição, dá yn sobre xn menos wn, mas como o αn não é limitado, então
esta expressão vai para zero, né? Porque o yn está convergindo, então o yn é limitado. Bom, agora, como isto aqui converge para zero, né? Agora o Cn é limitado, é uma sequência limitada, okay? Porque isto é uma aplicação linear limitada e Cn, né, está... Aí mais ainda, mais simples, né? O Zn é simplesmente limitado porque ele está na bola unitária. Não precisamos de mais nada. Ok, é limitada e pelo mesmo argumento anterior existe uma subsequência de tal forma que a identidade menos o Tn vai para zero. Portanto, né, o núcleo contém o ponto limite. Certo? O limite tem que satisfazer que a identidade menos t do limite é zero. Então, o z, o ponto limite, está no núcleo. Bom, mas então eu posso escrever que znk menos z, pode ser escrita usando esta definição aqui. Eu posso decompô-la deste jeito, né? E rearrumando um pouquinho, multiplicando isto aqui de ambos os lados, eu obtenho esta relação. Esta expressão enorme aqui. E eu observo que este ponto, que está aqui entre parênteses, né, é um ponto do núcleo. Por que é um ponto do núcleo? Porque este é um elemento do núcleo, porque Z é um elemento do núcleo, isto é uma combinação linear de elementos do núcleo, que é um subespaço. Então, isto aqui tem o xnk menos um ponto do núcleo. Portanto, a norma desta expressão, a norma deste vetor, tem que ser pelo menos a distância ao núcleo. A distância de xnk ao núcleo, que é pelo menos αnk. Então, se eu tomar normas, aqui eu obtenho esta expressão. Okay? E esta expressão é uma contradição. Isto é impossível acontecer para todo o k maior ou igual que 1. Okay? Então, esta opção não ocorre. Neste caso não pode ocorrer. Nós provamos o item 2. Mas por que razão isto é impossível? Vamos com mais calma. A impossibilidade segue o seguinte. Por um lado, nós temos isto pela escolha do αk, pela escolha do W, né? Mas por outro lado nós temos aquela expressão que nós chegamos, né? Mas reparem, então o W xnk menos o xnk é dominado por, né, isto vezes isto. Então temos esta expressão. Mas então desta relação nós podemos cancelar o αnk e concluímos que znk vezes isto aqui é maior ou igual que 1 com esta expressão indo para zero. Impossível, não é? Porque isto é limitado, isto vai para zero e não é possível que fique sempre maior ou igual que 1 quando o nk é infinito. Então, concluímos a prova. Mais longa é a prova do item 3. Okay? O item 3 afirma, né? Vamos olhar o item 3 de novo. O item 3 afirma que se o núcleo for zero, então a imagem é tudo da identidade menos t. Vamos olhar o item 3. Então, se o núcleo for nulo, então o operador, né, é injetivo com a imagem que já sabemos ser um fechado pelo item anterior. Portanto, né, existe este operador inverso restrito à imagem, okay, que é linear e contínuo como corolário do teorema da aplicação aberta, uma vez que a imagem é um subespaço vetorial fechado, logo é um espaço de Banach. E, portanto, esta aplicação é um homomorfismo linear. Ok. Bom, se o x1, que é a imagem, né, for igual a x, está provado. E o que acontece se não for igual a x? Se não for tudo? Bom, então eu afirmo que o x2 também não pode ser igual a x1.
por causa da injetividade. E, em princípio, nós podemos iterar isto, né, e nós obtemos, assim, uma sequência encaixada estritamente decrescente dos subespaços. Por que exatamente? Vamos ver. Se eu tivesse que a identidade menos t era x1 era x1, então eu teria, uma vez que x1 é a identidade menos t de x, né, eu teria que a identidade menos t ao quadrado, o operador identidade menos t aplicado duas vezes, seria a x, seria igual à identidade menos t de x, que é estritamente menor que x. Ok, mas eu posso aplicar aquela inversa restrita à imagem, né, para obter que L aplicado deste lado é igual a L aplicado deste lado. Mas isso, né, implica isto aqui é x, né, isto aqui é i menos t. Ou seja, obtivemos x é igual a i menos t de x. Ups, isto contraria a nossa suposição inicial. Né? Então, se de fato isto é diferente, está estritamente contido, então eu sempre tenho uma inclusão estrita cada vez que eu itero. Então eu obtenho que, né, eu obtenho x2, x1 contido em x, x2 contido estritamente em x1, x2 contido, x3 contido estritamente em x2, etc. Ou seja, nós obtemos xi, as várias imagens consecutivas, uma sequência encaixada e estritamente decrescente dos espaços. Além disto, estes subespaços são todos fechados. Né? O x1 é fechado, né? E para x em x, né, nós temos que t vezes x menos t de x é algo que está em x1. Então, o t restrito a x1 é um compacto, né, e o t restrito a xi também é compacto. Certo? E ele é fechado porque nós já sabemos que ele é fechado e, portanto, quando a gente itera, né, vamos obter sempre conjuntos fechados. Agora, acontece que pelo lema de Riesz, né, cada vez que eu tenho um ponto contido, tenho conjuntos fechados e que são, tenho um subespaço fechado, né, e tenho um ponto fora desse espaço, eu posso achar aquele vetor de norma 1 que dista desse subespaço, fechado pelo menos um meio. Então vou aplicar esta ideia aos espaços xn e xn mais 1 para cada n. Ou seja, o xn mais 1 está contido estritamente no xn, eu tomo um ponto do xn que não está no xn mais 1, ele existe por causa da inclusão estrita, e escolho esse ponto de maneira que a norma dele seja 1 e a distância ao subespaço menor seja o meio. Mas faço isso agora para cada n. Okay? Então, para n maior que m, então com xn, né, algo bem menor que o xm, está incluído no xm, temos que o t de yn menos t de yn, eu vou fazer aparecer, né, vou somar e subtrair alguns termos para fazer aparecer a identidade menos t. Então eu posso escrever isto aqui como ym menos yn menos a identidade menos t de yn menos a identidade menos t de yn. Podem verificar esta álgebra, mas eu simplesmente somei e subtraí ym e yn. Okay? Certo? Então, isto é ym menos y. Por quê? Porque estes vetores, né, eles estão no núcleo. Okay? E, além disso, então, para m maior que n, nós temos que t de yn menos t de yn
é igual, somando e subtraindo yn, é igual a ym menos yn, menos identidade menos t de yn, menos identidade menos t em yn. E agora observamos que este vetor aqui tem que estar em x m mais 1, por causa das inclusões, certo? Ele aqui está em xm mais 1, e este aqui está em xn mais 1, mas o n é maior que m. Então está tudo contido em xm mais 1. E este é um elemento de xm. Então a distância deste cara a este vetor que está aqui é pelo menos a distância do ym ao xm mais 1. Daí que tem que ser pelo menos o meio. Esta norma tem que ser pelo menos o meio. Certo? Portanto, a sequência t, yn, que está na imagem da bola unitária, não tem uma subsequência convergente por causa desta relação. É em contradição, não é, com a compacidade de t que nós assumimos no início. Isto foi obtido assumindo que o x1 está estritamente contido em x. Então isso não pode ser verdade. Chegamos a uma contradição, devemos ter igualdade. Para a recíproca, né, se o x é a imagem da entidade menos t, então o ortogonal da identidade menos t, que é 0, é o núcleo, né, do autoadjunto, da entidade menos autoadjunto. Mas nós já sabemos que o autoadjunto é compacto. Okay? Mas pelo que nós já provamos, né, a identidade menos o autoadjunto tem que ter uma imagem que é tudo. Nós provamos isso. Né? Logo, o núcleo da identidade menos t, que é o ortogonal da imagem da identidade menos o adjunto, tem que ser 0, concluindo a prova do item 3. Okay? Aqui nós usamos o lema, né, que eu enunciei antes do começo da prova. Okay? Agora, finalmente, o item 4, que é o que tem a prova mais longa. Então, suponhamos que nós temos que D é a dimensão do núcleo de identidade menos t e D estrela a dimensão do núcleo de identidade menos o adjunto. E vamos primeiro, né, deduzir isto aqui e depois veremos que tem que ser iguais. Então, se por redução ao absurdo, se D for estritamente menor que D estrela, então, como eu sei que a dimensão do núcleo é finita, então existe uma projeção contínua do espaço inteiro no núcleo. Ok? Porquê? Porque nestas condições o núcleo admite um suplemento topológico. Existe um subespaço fechado, tal que x se pode escrever como soma direta do núcleo com esse subespaço fechado. Ok? Bom, além disso, o ortogonal do núcleo do adjunto, né, é igual à imagem, né, então ele tem codimensão finita. Certo? Ok. Então seja é o subespaço dado pelo núcleo menos o adjunto, que é um subespaço dos funcionais, o espaço do dual. Sabemos que a dimensão dele é finita, porque T', o dual, é compacto. E pelo item 1. Nós afirmamos que o ortogonal dele tem codimensão finita. Tá? Então, como é que nós fazemos isso? Ok, então ele tem uma base, o E tem uma base finita. Tomemos uma base do E, que são um conjunto de funcionais lineares que funcionam como base desse subespaço. Então, o G, que é o ortogonal, pode ser visto como a interseção dos núcleos dos funcionais. Certo? Que é o ortogonal de um espaço gerado por estes funcionais aqui. Além disso, né, o produto exterior dos funcionais é não nulo, porque eles são LI, eles são linearmente dependentes, porque eles formam uma base. E, portanto, existem vetores no X que não anulam, né, que realizam, né, têm o valor do produto exterior nesses D estrela vetores é não nulo. E, portanto, eles são linearmente independentes. Okay? Podemos substituir, portanto, os FIs por combinações lineares
que continuem linearmente independentes e que a cada um dos EIs associem 1 ou 0. Okay? Isto é a mesma coisa que achar uma forma de volume que atribua volume 1 a uma base dada num espaço vetorial. Mais precisamente, se vocês não têm muito claro o que é a estrutura, né, do produto exterior, lembro o seguinte: se eu tiver funcionais lineares, o produto exterior é uma aplicação, pode ser vista como uma aplicação de x vezes x d vezes no corpo, de tal forma que o produto exterior aplicado em d vetores é essencialmente igual, é realmente igual a este determinante aqui. Ok? Aqui eu aplico o F1 a cada um dos vetores na primeira linha, o F2 a cada um dos vetores na segunda linha, assim sucessivamente. Por resultados gerais de álgebra multilinear, temos que os funcionais são linearmente independentes se o produto exterior é não nulo, e neste caso, se o produto exterior num certo d vetores, né, em certa quantidade de d vetores for não nulo, então esses d vetores são linearmente independentes. E agora nós podemos essencialmente diagonalizar esta matriz, entre aspas, para obter GJs, combinações lineares dos Fs, né, de tal forma que, digamos, eu fico com a identidade aqui e 0 fora. Tá? Essa é a ideia. Então nós conseguimos obter este tipo de relação. A partir daqui, para cada x, eu posso escrever que o x é x menos o GI de x vezes o EI, os elementos daquela base, mais, né, a mesma expressão. Eu escrevo isto como U mais V. E observo que, por construção, o G de U vai ser essencialmente o que? Vai ser, cada G vai ser o GJ em x, menos, aplicando aqui, né, eu vou obter esta expressão, mas eu sei que GJ é I, é o delta IJ. Então é 1 se o I é igual a J e é 0 caso contrário. Então eu obtenho essencialmente GJ de x menos GJ de x, portanto isto é sempre 0. Ou seja, o U, este pedaço aqui, está em G, que é a interseção dos núcleos, né? E o V está no espaço gerado pelos vetores da base. Okay? Assim, o espaço gerado pelos vetores dessa base é o suplementar topológico de G, ou seja, o x se escreve como G mais F, em soma direta. Okay? Como a dimensão do F é d estrela, isto prova que tem qual dimensão d estrela para a imagem. Então, eu posso agora achar uma aplicação linear que leva n, né, o núcleo no nosso F, okay, injetiva e não sobrejetiva entre espaços de dimensão finita. Por que injetiva e não sobrejetiva? Porque este tem dimensão d estrela e este tem dimensão d, e eu estou assumindo que o d é menor que d estrela. Okay? A dimensão de F é maior que a dimensão deste núcleo. Okay? Então, lembra que eu tinha uma projeção, né, do x no núcleo, aqui atrás. Eu começo com uma projeção de x naquele núcleo. Então eu vou agora usar esta construção. Eu considero S o operador que compõe a L composta com o P, com essa projeção, este L com essa projeção, mais o operador original. Okay? Eu observo que ele é compacto. Por quê? Bom, porque este é compacto e o L tem imagem de dimensão finita. Então, isto aqui é compacto, tem a soma de compactos. Além disso, o núcleo de identidade menos S é exatamente 0. Por quê? Bom, porque o núcleo são o conjunto dos V's que satisfazem isto aqui, e isto equivale a dizer que LPV mais TV menos V, né, aplicado à definição, são nulos. Mas observem que este está em F, por construção, e este está em identidade, está na imagem de identidade menos T. Okay?
mas f e identidade menos t estão em soma direta. Logo, o único jeito deles serem 0 é ambos serem 0. Ok? Então, o t de v é igual a tv menos v é 0. Okay? E, portanto, o v pertence ao núcleo da identidade menos t. Okay? Mas eu sei que P restrito a n menos identidade de v significa que, bom, P é a identidade, né? O P restrito ao núcleo é a identidade, porque é a projeção sobre o núcleo. Então, P de V é V. Tá? Então, o V, por causa desta relação, o V é 0. Ok? Já que isto é uma aplicação linear injetiva, então isto aqui tem que ser 0. E o P é a identidade exatamente no núcleo. Ok? Bom, pelo que nós já provamos, então a imagem deste operador compacto, a identidade menos S, tem que ser o espaço inteiro. Mas o espaço inteiro é a identidade, a imagem da identidade menos T mais o F. Okay? Mas acontece que eu sei que esta imagem tem dimensão menor, estritamente menor que F. E a imagem do identidade menos S pode-se escrever deste jeito, por definição, então ela está contida na soma da identidade menos T mais a imagem de L após P. Mas não é possível que esteja igual a X, porque esta dimensão é menor que esta, né? E isto aqui tem o mesmo fator. Então, é impossível eu ter esta relação. É uma contradição. Portanto, isto mostra que a nossa suposição, que baseou a construção, não pode ser verdade. Então, temos que ter isto. Pelo que a gente acabou de provar, né, nós obtemos que a dimensão do núcleo da identidade menos o adjunto do adjunto é menor ou igual que a dimensão do núcleo da identidade menos o adjunto, que é menor ou igual que a dimensão do núcleo menos o t. Nós provamos este, né, isto segue aplicando a mesma, iterando. Né? Então, afirmamos que este lado, a dimensão, o núcleo da identidade menos o adjunto, ele contém, né, uma imagem isométrica pela injeção canónica de este cara aqui. Certo? Portanto, todas as dimensões têm que ser iguais. Porquê? Porque esta relação implica que esta dimensão é maior ou igual que esta. Então, fechamos o ciclo e todas as dimensões são iguais. Como é que nós provamos esta afirmação? É aplicar repetidamente as definições. Então, eu quero provar que o núcleo da identidade menos t, né, está contido através da projeção canónica no núcleo da identidade menos o adjunto do adjunto. Então, se u menos t é 0, então para toda a f no dual de E, aparece que f vezes u menos t de u é 0. Mas isto é a mesma coisa que escrever que j u menos t de u aplicado em f é 0. Pela injeção canónica. Ok? Mas este lado é o mesmo que escrever identidade menos t adjunto aplicada em f aplicada em u é 0. Que é a mesma coisa que a injeção canónica da identidade menos o adjunto de f. Injeção canónica de u, perdão. Resulta também que isto é igual a j de u, identidade menos o dual, aplicado a f. Que por sua vez é igual a isto aqui. Identidade menos o adjunto do adjunto aplicado à imagem da injeção canónica. Então, né? Então, o j de u está contido no núcleo. Então, comecei com o u, que estava no núcleo de identidade menos t, e concluo que o j de u
está contido no núcleo da identidade menos o dual, o adjunto do adjunto. Então, se é esta relação que era o que a gente queria provar. Okay? Então isto garante que D igual a D estrela, conclui a prova do item 4 e termina a prova do teorema. Se vocês tiverem dificuldades com esta demonstração, concentrem-se em entender o enunciado do teorema e depois em verem com atenção as aplicações deste resultado no que vem a seguir, que é o espectro, né, o estudo dos autovalores de operadores compactos em espaço Hilbert.